Bem, bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme participar dessa união de forças e vozes nesse momento tão desafiador do Rio de Janeiro, representando o Instituto Igarapé, que é uma organização da sociedade civil, baseada aqui no Rio de Janeiro e que trabalha na elaboração, e na promoção de soluções baseadas em evidências para diferentes desafios que nos confrontamos como sociedade, sobretudo nas áreas da segurança, desenvolvimento e justiça. Bem, eu começo, na verdade, retomando o mantra, não há bala de prata para os desafios da segurança pública do Rio de Janeiro. E aí, retomando um pouco o que o Robson colocou, a gente não tem uma política ou ação isolada que seja capaz de sozinha reverter esse quadro. E esse erro a gente não pode cometer novamente. Ao contrário, a nossa análise dessa situação e as nossas respostas, elas precisam ser sistêmicas. E esse caráter sistêmico dessa resposta nesse momento desafiador, ela exige que nós possamos engajar os diferentes setores da sociedade, os diferentes poderes governamentais, os diferentes entes federados nessa resposta. Pensando nesse contexto mais ampliado, é importante que a gente se lembre que os desafios do Rio de Janeiro, eles se inserem em desafios regionais da segurança pública e em desafios nacionais. Nós falamos no país que é o líder no número absoluto de homicídios no mundo. São quase 60 mil mortos por ano. Em um país que, a despeito dessa liderança, a gente tem um percentual de esclarecimento, de condenação desses crimes muito baixo. A gente estima-se que menos de 10% do total desses casos sejam esclarecidos ou condenados, o que é um indicativo muito ruim do nosso compromisso com um bem maior, que é a vida. Em paralelo, como o Robson colocou, a gente tem a quarta maior população prisional do mundo. A gente prende muito, mas quando a gente vai olhar o perfil de quem está preso, esse nosso compromisso com a vida, ele não se reflete nessa dinâmica de condenação. Nós somos um país com taxas inadmissíveis de letalidade e vitimização policial. Nós temos, enfim, enterramos o nosso 100º policial sábado, e nós tivemos nesse ano um aumento de quase 30% das mortes decorrentes de intervenção policial quando comparado ao ano passado. E aí, enfim, a gente está num momento de debate de estratégias para a retomada de crescimento econômico. A gente não pode esquecer que nós temos custos sociais, custos humanos dessa violência e um impacto enorme na economia. As estimativas do custo da violência, em termos econômicos, elas vão de 4% a quase 6% do PIB do país. Bem, acho que... e aí, para a gente, é importante a gente pensar que essa resposta sistêmica, quando a gente fala dos desafios da segurança pública, ela passa por essa compreensão ampliada da arquitetura desse sistema. A gente pensa muito e fala muito sobre a polícia, e aí que a gente tem um resumo de algumas agendas e atores que são fundamentais para a gente pensar essa nossa resposta sistêmica. A gente tem toda uma agenda de prevenção, para a qual os municípios eles têm um papel fundamental. E essa agenda ela é central para que a gente reverta esse jogo de criminalidade e violência. Nós temos o papel, enfim, das polícias estaduais, das polícias federais, Ministério Público, o Judiciário e as instituições do sistema penitenciário, pensando tanto no sistema estadual quanto federal. Então, pensar em uma resposta de segurança pública passa necessariamente pelo fortalecimento das capacidades das agendas desses diferentes atores. Bem, e quando a gente esquece, na verdade, desse caráter sistêmico, dos desafios e das respostas na área de segurança, a gente corre o perigo de cair em algumas interpretações limitadas, na verdade, dessas respostas. Então, quais seriam os desafios importantes dessa agenda? A gente tem, primeiro, uma baixa priorização do tema, que vai impactar diretamente na adoção de políticas de médio e longo prazo, e
privilegiando, na verdade, respostas pontuais, né, soluções populistas. Então, numa situação de crise, a gente reage, mas de sobressalto em sobressalto, a gente não consegue avançar uma agenda sustentável, né, e sólida de prevenção e redução da violência. A gente pode incorrer nesse erro do jogo de empurra-empurra das responsabilidades entre os entes federativos. Né? Se a gente entende, por exemplo, segurança como polícia, polícia estadual, a gente vai se esquecer de todo o papel do município e de todo o papel indutor e de coordenação que a União pode desenvolver. Né? A gente tem, sobretudo em momentos de crise financeira, de crise política, né, e de crise de liderança, um risco muito grande de desmonte do que a gente chama das ações de prevenção. E, obviamente, a gente está num cenário em que todos esses perigos eles são agravados por essa situação de crise econômica, de crise política e de crise de liderança. Aqui, enfim, é importante, né, quando a gente pensa no caso do Rio de Janeiro, a gente, de fato, do ano passado, né, de 2006 para 2017, a gente tem uma piora, né, da quase totalidade dos indicadores de criminalidade, né, tanto, enfim, quando a gente pensa em crimes contra o patrimônio e nos crimes contra a vida. Mas é importante a gente pensar que o Rio de Janeiro, né, antes dessa retomada do crescimento desses índices, ele passou por um período importante da redução de conquistas nessas agendas. Né? Aqui a gente tem, enfim, os números estão muito pequenininhos, mas a gente percebe o impacto de dois programas que são programas de referência desse período, que o Robson apresentou mais detalhes, o programa das UPPs e o programa dos sistemas de metas. Então, se por um lado a gente não tem uma bala de prata para a segurança pública do Rio de Janeiro, a gente tem enfim, iniciativas que tiveram resultados importantes e que precisam, obviamente, serem reformuladas, restabelecidas, repensadas, porque, obviamente, como eu disse, né, de maneira isolada, nenhuma política é capaz, de maneira sustentável, dar esse retorno tão esperado de uma redução sustentável da violência. Como é que a gente sai dessa crise? Né? O primeiro ponto, né, como país líder do número absoluto de homicídios, né, num estado que responde por quase 10% dessa totalidade de mortes violentas do país, a gente precisa priorizar a prevenção e a investigação dos crimes contra a vida. Né? Como sociedade, a gente precisa dar um indicativo de que essa solução, de que essa situação ela é inaceitável. Pós-verdades, né, e a narrativa do medo, elas não são boas conselheiras para as políticas de segurança pública. A gente precisa priorizar políticas baseadas em evidências e orientadas por resultados. E, para isso, a gente precisa fortalecer a padronização e a difusão dos dados da segurança pública, de informações e a prática de monitoramento e avaliação dessas políticas, né, para que a gente não incorra no erro de implementar. Estou falando de dinheiro público, né, de investimento, a gente precisa monitorar, isso está funcionando, não está, o que a gente pode aperfeiçoar nessas diferentes iniciativas. Quando a gente olha, né, experiências tanto no Brasil quanto internacionais, na América Latina, a gente percebe que as estratégias de prevenção focalizadas nas populações, nos territórios e nos comportamentos mais suscetíveis, mais vulneráveis à violência, elas são fundamentais para reverter esse jogo. Essas ações precisam ser priorizadas. E aí a gente precisa avançar uma agenda de repressão qualificada, né, de modernização da nossa política criminal e penitenciária. A gente precisa fortalecer as nossas capacidades de inteligência, de investigação, de aplicação e de execução penais. Não há como se falar, como o Robson colocou, em reverter esse quadro de crise da segurança pública se a gente não avançar uma revisão da nossa política de drogas. Né? A gente continua insistindo em estratégias que se mostraram contraproducentes. Né? A gente precisa, enfim, encarar esse tema com responsabilidade e maturidade para a adoção de abordagens que se mostraram de muito mais êxito e muito mais humanas, até mesmo, enfim, já implementadas em outros países do mundo. A gente precisa consolidar uma agenda de regulação responsável de armas e munições no país. Né?
né? 72% dos nossos homicídios são cometidos por armas de fogo. Esse percentual aqui no Rio de Janeiro chega a quase 80%. Essa é uma agenda fundamental para a gente reverter esse jogo também. E, obviamente, enfim, é fundamental que a gente tenha, né, liderança das autoridades de todos os níveis do governo e apoio de todos os poderes do Estado para que essa agenda seja uma agenda de fato prioritária. E para que ela seja prioritária, a gente precisa sim do engajamento e da participação de todos os setores da sociedade. Essa precisa ser uma agenda nossa. E aí, já finalizando, eu queria compartilhar com vocês duas iniciativas, né, que seguem essa lógica, né, de engajamento para a implementação de políticas baseadas em evidências. A primeira é o Programa dos Parceiros da Segurança Pública, aqui do Rio de Janeiro, que teve, né, como seu objetivo, ele começa em 2015, teve como objetivo qualificar a alocação dos recursos em projetos prioritários e estruturantes para o Rio de Janeiro, e teve como resultado uma parceria do Instituto Igarapé, com diferentes empresários do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Instituto de Segurança Pública, e o primeiro resultado desse programa foi a doação e a implementação do Sistema de Análise Criminal do Rio de Janeiro, que é chamado SPGEL, e do módulo de georreferenciamento do sistema da Polícia Civil. Né? Por que isso é tão importante? Essa ferramenta é uma ferramenta que permite a análise da dinâmica criminal, da distribuição geográfica, da dinâmica criminal, e aí a gente consegue avançar uma alocação mais eficiente de recursos, aperfeiçoar o planejamento operacional, né, das forças policiais, e isso tem um impacto também na produção de dados e de inteligência para que a nossa política de segurança pública ela seja voltada para a solução de problemas de uma maneira muito mais qualificada. Esse programa, ele se estende por esse triênio de 2017 até 2019 e ele avança em 5 agendas de atuação aqui no Rio de Janeiro. Prevenção da violência, e aí um esforço grande, né, para engajar os municípios, sobretudo nessa agenda de prevenção, fortalecimento de uma política estadual de regulação responsável de armas e munições, melhoria do modelo de policiamento, pensando sobretudo nesse policiamento alocado para a resolução, enfim, nas manchas criminais, a melhoria do funcionamento do sistema de justiça criminal, com foco sobretudo nos crimes contra a vida, para a gente reverter esse cenário de baixo esclarecimento e condenação, e também de propostas para a crise carcerária, pensando nessa lógica sistêmica de resposta. A segunda iniciativa que eu queria compartilhar com vocês, ela é um chamado à ação, uma campanha chamada Instinto de Vida, que é esse chamado à ação liderado por mais de 40 organizações dos 7 países mais violentos da América Latina e que tem como objetivo reduzir em 50% os homicídios nos próximos 10 anos. Né? Reduzir esse 50% de homicídios significa evitar a morte de mais de 365 mil pessoas, 180 mil pessoas sendo brasileiras. Essa campanha ela tem os seguintes princípios, né? A base em evidências, então as políticas adotadas, impulsionadas pela campanha, são políticas, né, cujos resultados positivos são averiguados, foca em resultados, então mais do que uma campanha de mobilização, ela espera realmente impactar positivamente na redução da letalidade na região, garantia de acesso à justiça, valorização da participação cidadã, não violência, ou seja, em nome da redução dos homicídios, eu não posso implementar políticas de segurança pública que, na verdade, contribuam para um ciclo de vitimização e exclusão ainda maior, e a segurança como um bem público. Essa campanha ela passa por 3 estratégias, né, de ação: incidência política, apoio técnico e mobilização. Então, a gente busca o compromisso claro dos diferentes poderes, né, nos diferentes municípios, Estado e governo federal na região, para um compromisso com essas metas e objetivos de redução de homicídio. A ideia é oferecer apoio, todas essas organizações oferecer apoio à elaboração desses programas, disseminação de dados e informações sobre as políticas que funcionam, para a gente não cair naquela orientação, né, de pós-verdades, mobilizações para pressionar essa tomada de decisão, para que as mudanças e a adoção de políticas eficientes sejam realizadas, e, por fim, o estímulo à empatia. Né? A gente precisa, como sociedade, romper esse imobilismo e a naturalização da violência. Eu acho, enfim, a gente espera que essa campanha, iniciativas como parceiro, sejam janelas importantes para que a gente conte uma outra história. E eu finalizo
com o vídeo da campanha, que são só 2 minutos, então eu espero que dê tempo. Muito obrigada. A América Latina tem apenas 8% da população mundial, mas concentra cerca de 40% dos homicídios do mundo. A violência na região interrompeu muitos sonhos e acabou com vidas que davam sentido a outras. Aqueles que eram a esperança de crianças que ainda estavam ensaiando os primeiros passos se foram. Milhões de histórias de amor têm sido interrompidas. Em apenas um ano, a violência na América Latina impediu que 144 mil latino-americanos pudessem ser amigos, companheiros, mães, pais ou irmãos. A violência tem acabado com milhões de vidas, porém não é capaz de apagar o poder das lembranças. O poder que faz você fechar os olhos e sorrir. Que ao olhar uma foto leva você a escutar conselhos, risadas, canções. Esse poder faz com que esses rostos sigam vivos em nós. Por trás de cada número há uma história, um futuro que não chegou. Acesse www.vivosemnos.org e conheça as histórias que mantêm viva a memória de quem algum dia foi levado pela violência. Porque dar rosto aos números lembrará à sociedade e aos que detêm o poder que uma ação coletiva é urgente. Vivos em nós, em memória dos que se foram, mais respeito pela vida. Instinto de Vida, uma aliança para a redução dos homicídios na América Latina.